Mas, quando você está diante de infecção bacteriana aguda, eh, o diagnóstico e o tratamento, eles são precisos. Dá para a gente conseguir fazer o diagnóstico de maneira assertiva. E é isso que eu quero falar para vocês. É isso que eu crio metodologicamente para te ajudar. É assim que funciona, tá bom, pessoal? E eu quero dizer assim, eu já faço isso há muito tempo, eu sou professor há muitos anos, então tem mais de 30 anos que eu exerço essa atuação como docente no meio físico. Aqui no meio online tem menos tempo, mas o meio online agora é uma metodologia que está sendo veiculada aí do nosso programa da Efeito Master, que é um programa específico, educacional, para médicos e médicas, né? Para poder ter essa segurança de manejar doente com infecção bacteriana aguda. Então, é isso que eu tento ajudar, é dessa maneira que eu produzo essa informação para vocês. E hoje o tema é sepse, que é uma infecção bacteriana clássica, grave, agressiva, e a gente vai falar sobre isso, sobre como ter segurança para manejar esse tipo de doente, um doente séptico, um doente que tem infecção bacteriana aguda, com agressividade. Eu estava contando uma história agora há pouco que, há anos atrás, na década de 80, a gente não tinha nenhum diagnóstico correto desses doentes. A gente tinha um diagnóstico impreciso de sepse, a gente não sabia muita coisa. Porque, naquela época, os antibióticos não eram efetivos, a gente era limitado no esquema terapêutico, a gente tratava o doente mais tardiamente, entendeu, pessoal? Então, havia vários problemas no manejo. A resistência bacteriana estava começando muito intensa, mas a gente não conhecia muito bem. Então, muitos doentes morriam, às vezes, iam para necrópsia. A necrópsia era muito comum, hoje em dia tem menos necrópsia. Você sabe disso, porque a tecnologia de imagem melhorou muito, tomografia e ressonância. Então, as necrópsias, as autópsias pós-morte, as avaliações clínicas para poder saber o diagnóstico de morte são feitas com menos vezes. A frequência é muito mais baixa do que no passado. Então, a gente tinha um diagnóstico muito tardio. Então, a gente falava que era sepse na época, e na época, o termo ainda era septicemia, para você ter uma ideia. A gente nem sabia diferenciar direito o que era septicemia de bacteremia, por exemplo. É uma confusão, a gente não tinha essa habilidade. Isso é década de 80, pessoal. E quando eu falava de septicemia, a gente não entendia muito bem o que era uma disfunção orgânica de fato. Pra você ter uma ideia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre o lactato, por exemplo. A gente tem que falar de lactato como marcador de disfunção orgânica há poucos anos para cá. Não é tão antigo isso. Então, veja que tem um cenário muito mais difícil de abordar o diagnóstico do que, do que tem hoje. Então, naquela época, a gente tinha muita dificuldade. Então, a gente atrasava muito os diagnósticos, a gente acabava evolucionando muito agressivo, choque séptico, morria. E quando ia para a necrópsia, tinha vários focos supurativos, isso é algo importante. Então, havia focos supurativos difusos no órgão do doente. Então, a gente aceitava que havia sepsia naquela época, quando havia órgãos morfologicamente doentes. Olha que coisa maluca. Coisa que a gente não faz mais isso hoje. Então, precisava ter morfologia alterada. Secreção purulenta, supuração, entendeu? Para a gente entender que aquilo era sepsia. Muito bem, mas a coisa foi evoluindo. E hoje a gente consegue entender a sepse como um mecanismo de doença que, quanto mais precoce você atuar, melhor o resultado. Coisa que a gente não fazia. Então, a história passada era assim. Eu fui formado assim. Então, eu, senhor Abidão, fazia isso. Tratava naquela época doentes mais tardios, eu não sabia exatamente o que acontecia. Era o que a ciência médica tinha naquela época. O manejo antimicrobiano, ele não era tão amplo que nem é hoje. Hoje você tem drogas amplas, seguras para se usar. Naquela época tinha drogas que tinha que dosar sódio diariamente. Era diferente, não tinha essa abordagem que tem hoje. E o resultado não era tão bom, obviamente, a mortalidade era maior. Então, é muito diferente há 30 anos atrás do que é hoje a sepsis. Então, a gente viveu um cenário que é muito diferente do que a gente vive hoje. Eu passei por isso em apuros mesmo. Então, eu sofri muito com isso. Então, você me fala que está inseguro ou não, eu sei exatamente o que é isso, o que é estar inseguro no manejo do etc. Porque eu já passei por isso várias vezes. E essa segurança não se cria de uma hora para outra. Na hora que você está mais ou menos seguro, acontece de você não ter um diagnóstico, você errar o diagnóstico. Você perceber que faltou um esquema antimicrobiano no doente, perceber que o doente chocou em seguida, ou que fez uma disfunção orgânica grave em seguida, precisa dialisar. Então, você começa a ter essas surpresas do manejo, às vezes você está no seguro. Então, pseudo-segurança. Então, às vezes, a gente vai caminhando no manejo achando que está seguro e não está seguro. Então, esse é um problema que acontece muito com a gente. E isso, infelizmente, pessoal, é culpa nossa. Não tem que culpar o outro, porque depende da nossa habilidade cognitiva.
E você sabe, como médico, a gente estuda muito para ter isso. A gente tem muito estudo, muita tentativa de entendimento do ponto de vista de estudo, de poder memorizar, de poder abordar corretamente o doente, que não é tão simples. Você ter uma formação médica e acertar o diagnóstico corretamente diante de uma gama diagnóstica diferencial, não é tão